A gente conversa agora com o Luiz Biagioni, meu amigo. O Biagioni é escritor, jornalista, fuçador, apresentador, não é? Também faz parte aí da equipe da Educadora, por meio do programa A Hora do Trabalhador, e é um amante do cinema, é um cinéfilo, não é, Bia? A gente já conversou muito sobre cinema e agora este assunto que vem à baila em todo o Brasil, envolvendo um filme do Danilo Gentili, onde o pano de fundo da discussão seria a pedofilia ou, na sua opinião, virou uma discussão bolsonarista de uma ala conservadora aqui do Brasil? Bia, boa tarde. Oi, Nani, obrigado pelo convite, um prazer falar contigo, com todo mundo aí da Educadora, programa Bastidores, do qual eu sou fã. Essa discussão, né, Nani, acho que a gente precisa pontuar algumas coisas a respeito desse levante que aconteceu contra esse filme, que é um levante que acabou unindo até, de certa forma, alas da esquerda e da direita, não são só bolsonaristas que ficaram aí assustados e discutindo esse filme. Primeiro, é bom que se diga que o Fábio Porchat não tem nada a ver com a história, né? O Fábio Porchat é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa incrível, né? Uma pessoa realmente que engrandece aí a comunicação, os quadros aí da mídia no país, fazendo tudo que ele faz. Ele atua nesse filme como um ator contratado, né? Então a gente não pode, seria a mesma coisa que a gente achar que o Anthony Hopkins, que fez o Hannibal Lecter, incentivou muita gente a comer, a virar canibal. Não tem nada a ver. O trabalho do ator ele faz o que está destinado para ele fazer ali naquele papel. O Danilo Gentili, ele apareceu lá no CQC fazendo troça com políticos, né? Tirando sarro de políticos e dando visibilidade para o Bolsonaro, né? Então, ele sempre teve essa verve de provocação, e mais um tipo de provocação, para mim, muito chata, muito rasa, muito boba, muito besta. E agressiva até demais, né, Bia? Vamos colocar assim, né? Exato, exato. Então, assim, eu não vi o filme, não vi nenhum filme dele. Sou, inclusive, amigo pessoal de um dos roteiristas do filme, que é o André Catarinacho. Fizemos cursos de roteiro juntos e tal. Mas, assim, o trabalho, de maneira geral, do Danilo Gentili não me agrada, não me interessa. Então, eu não fui ver o filme. Esse filme é de 2017. Ele, quando ele saiu, foi para os cinemas. O pessoal da ala bolsonarista que apoiava o Danilo Gentili, que gostava do programa dele na TV, que falava mais ou menos bem do Bolsonaro, atacava a esquerda, atacava o PT, gostou do filme. O pastor Feliciano fez foto falando que o filme era ele ótimo. Apagou. Agora ele apagou depois da polêmica, né? Tudo, nada se apaga na internet porque os prints são eternos, né? Mas e aí, quando o filme vai para uma plataforma mais popular, que é o Netflix, algumas pessoas assistem e se assustam com o que tem dentro de um filme, que é uma ficção, que é uma história fictícia. É uma história que deveria servir, inclusive, como uma sátira, né? É a mesma coisa que aquele filme Não Olhe para Cima, né? É uma sátira, né? Ninguém vai ficar negando se um cometa vier para a Terra. Aquelas pessoas no filme negando que um cometa ia destruir a humanidade, era uma sátira, e as pessoas têm que usar a sátira para fazer o contrário, né? Então esse filme serve justamente para isso, no meu entender, como se tornar o pior aluno da escola. Você tem que assistir o filme, ou os pais deveriam assistir os filmes com os filhos, para mostrar que eles têm que fazer exatamente o contrário do que está lá, para eles poderem ser os melhores alunos na escola. Então o filme serviria como uma grande brincadeira para que se faça o contrário. Essa discussão, ela me lembrou o caso do livro O Casamento, do Nelson Rodrigues, que é o livro que eu acabei de reler, inclusive, que eu li quando eu tinha 14 ou 15 anos, e que é recheado de tem incesto, tem pedofilia, tem tudo isso. E foi o primeiro livro censurado no Brasil em 1966 pela ditadura militar. Primeiro livro censurado em 1966. E agora a gente está falando em 2022 de censura de uma obra de ficção,
que assiste quem quer, ninguém é obrigado, e que os pais deveriam ter o cuidado, muitas vezes, de tentar saber o que os filhos estão vendo no celular, estão vendo na internet, do que se preocupar com um filme que possivelmente eles não vão ver. Ou talvez agora até se interessem em ver por causa da repercussão que está tendo. E se a Netflix tirar do catálogo, como estão dizendo que vai acontecer, não tem problema, porque o jovem de 12, 13, 14 anos hoje, ele assiste o filme que ele quiser, onde ele quiser, ele não precisa de Netflix para assistir, né? Então, assim, eu acho que é um problema, entre aspas, muito fácil de se resolver. É um problema que passa pela hipocrisia, e o que mais funciona com a hipocrisia é mais hipocrisia. Então, assim, o filme, a grande polêmica é que o filme está classificado para 14 anos. Bom lembrar que a classificação etária para filmes é uma herança do regime militar da ditadura, quando passava na televisão, antes de começar o filme indicado para maiores de 14 anos, uma coisa assim. A melhor maneira era a Netflix simplesmente passar o filme para 16 anos, ou para 18, resolveria o problema, e sabe o que ia acontecer? As crianças de 12, 13, 14 anos iam assistir do mesmo jeito. As pessoas estão preocupadas com esse filme, mas os jovens veem o que eles querem. Não adianta o pastor Newton aí da Câmara querer fazer uma moção, querer achar que tem algum tipo de influência ou importância no debate do que os jovens estão vendo ou não. Porque os jovens, eles vão ver o que eles querem, viu, Nani? Bia, toda essa gritaria está acontecendo, como eu disse. São personagens que têm posicionamentos políticos muito fortes aqui no Brasil, tanto Porchat quanto Gentili, eles enquanto influenciadores, atores, apresentadores, enfim. Então, esse é um ponto. Aí tem a questão da faixa etária também, 14 anos, e seria uma comédia juvenil, mas, ao mesmo tempo, tem uma cena lá onde um adulto pede para que crianças e adolescentes se masturbem, ou o masturbe, e toda essa gritaria. Mas, ao seu ver, porque filmes retratarem mazelas humanas como homicídios, estupros e história de pedófilos, isso é muito comum, né? Então, ok. Então, você acha que o problema foi na faixa etária ou na informação em si? Porque, no caso, por exemplo, do pastor Newton, eu acabei de entrevistar uma sexóloga, daqui a pouco a gente vai mostrar a entrevista agora ao vivo, mas a sexóloga fala, não, mas eu vejo como um filme inadequado, esta cena é inadequada, mesmo que fosse um filme para adultos, porque acaba ali incentivando uma prática de crime. Então, como é que você vê tudo isso? Olha, eu precisaria realmente assistir o que a sexóloga disse para avaliar, porque eu acho que qualquer pessoa pode ter opinião sobre qualquer coisa. Essa é a base da liberdade. Aliás, a liberdade de expressão, ela vem junto com ela, vem a liberdade de adesão. Você pode assistir ou pode não assistir. Se a sexóloga não quiser assistir, o pastor Newton não quiser assistir, ou quem quer que seja não quiser assistir, ele tem liberdade para assistir, ninguém é obrigado, né? Agora, dizer que não devia nem adulto assistir, desculpa, mas aí é um pouco demais para minha cabeça. Me fez lembrar quando Stanley Kubrick fez o filme Laranja Mecânica, nos anos 70, foi proibido durante décadas na Inglaterra, aqui no Brasil foi proibido, depois quando foi liberado com umas bolinhas pretas em cima dos sexos das pessoas para que não mostrasse. E ele teve essa repercussão porque o filme mostrava uma gangue de jovens que se divertia, por exemplo, matando moradores de rua, entre outras loucuras que o pessoal fazia. Agora, era uma crítica, justamente, o filme no final era uma crítica ao comportamento agressivo dos jovens. No meio do filme, o personagem principal, o Alex, ele passa por um processo para limpá-lo, né, dos seus instintos homicidas e sexuais e tal. Agora, uma obra de ficção. Aí teve um caso em Londres de uma gangue que matou alguém, tal, já relacionaram com o filme. Esse tipo de coisa sempre acontece, né? Tem algum massacre em algum colégio americano, dizem que o atirador jogava videogame. Então vamos proibir o videogame, então vamos proibir qualquer filme com qualquer violência.
Só vai ter novela da Record falando da Bíblia, que, aliás, completamente distorcida. Eu estava vendo uns capítulos esse dia aqui com a minha mulher e a gente rachou de rir, assim, com a interpretação completamente errada, né, que os pastores geralmente fazem, que a leitura que se faz completamente equivocada da Bíblia, onde tem, né, casos de violência, e tem casamentos na Bíblia, por exemplo, de anciões com garotas de 12, 13 anos, né? Porque era o costume na época. Então, vamos proibir esses trechos, que pode dar a entender que hoje em dia também pode. Então, se a gente for proibir tudo, a expressão da arte, a expressão do ser humano, a expressão do que é o ser humano, também está fadada ao embotamento, à morte enquanto vivo, porque o ser humano é isso. O ser humano, ele tem falhas, ele precisa ver a sua falha no reflexo, no espelho, e a arte acaba sendo o espelho da condição humana. Ele tem que ver isso para ele poder refletir sobre isso, para ele poder conversar com os filhos sobre isso, porque senão fica naquela coisa velada. Não pode falar em pedofilia, não pode falar em suicídio, não pode falar em depressão, não pode falar em nada. Usam esse termo, gatilho, né? Tudo é gatilho. Hoje é um gatilho para que as pessoas façam aquilo que se está discutindo, né? E não é aí. É o diálogo, né? Principalmente com os filhos. Eu acho que quem tem filho de 14 anos, que é a classificação etária, ou 13 anos, né? As crianças hoje, eu tenho duas filhas, duas enteadas aqui de 14, que vão fazer 15 daqui 2 meses, e uma filha de 15 que vai fazer 16 daqui a pouco. Na escola, elas estão aprendendo sobre sexo, sobre reprodução, é a idade que se aprende. Então, assim, na internet, minha filha, eu sei tudo que ela vê na internet, não sabe. Eu sei o que meu filho vê, não sabe. Com essa idade existe uma curiosidade natural. No Instagram tem sexo, ou tem referência a sexo, no TikTok tem, em todo lugar tem. E o melhor é você conversar com os seus filhos. Senta para assistir o pior aluno da escola e depois conversa com ele sobre o que apareceu ali. Vetar, censurar é a melhor maneira de promover. Isso quem nos ensinou foi a Igreja Católica. A Igreja Católica criou um índex dos livros proibidos, né? E é claro, o que aconteceu? Quando ela mostrou lá os 200 e tantos livros que ela proibiu que os cristãos, os católicos apostólicos romanos não podiam ler, esses livros acabaram virando best-sellers. Bom, do ponto de vista aí para o Danilo Gentili, ele está colhendo frutos, né? Mesmo tendo um filme censurado, ele está ali dando entrevista, está falando, é só o assunto que se fala, pelo menos no meio cultural e até político, e principalmente nas bases mais conservadoras no país, como você citou. A gente também vai mostrar uma entrevista com o pastor Newton. Na Câmara Municipal foi feita uma moção de repúdio por 2 vereadores, que são da base evangélica e da base conservadora. Então, você acha que pode abrir um precedente aí, uma era de censuras ou não? Ou isso pode ter um revés, né? No fim, o Danilo Gentili colher os frutos da censura para que seu filme seja ainda mais cobiçado e visto aí nas formas ilegais e, sei lá, por meio aí da internet. Tem 2 pontos aí. O primeiro ponto é o seguinte. O Vinícius de Moraes tinha uma frase que dizia que quem só toma cerveja merece. Quem gosta do Danilo Gentili merece. Eu não gosto. Eu também não gosto. Então, você aí que é fã do Danilo Gentili, meu caro, vai lá assistir o filme dele, né? É um sujeito que colaborou para a gente ter esse governo boçal, retrógrado, que está aí, né? Esse governo infeliz que nós temos aí, o governo Bolsonaro, foi um camarada que contribuiu para isso. Então, se você gostava tanto do Danilo Gentili, ele fez esse filme faz 5 anos, meu caro. Pô, vai lá lamber o Danilo Gentili. Quem gosta do Danilo Gentili merece. E muita gente que está se revoltando agora lambeu as botas do Danilo Gentili. Isso é um ponto. Outro ponto é de uma boçalidade, de um aspecto tão ridículo. Vereadores de uma Câmara Municipal, seja de Limeira, seja de onde for, querendo fazer uma moção de repúdio contra uma
um filme, uma obra qualquer que seja. O pastor Newton já invadiu exposição aí em Limeira para tentar tirar os quadros porque tinha referência sexual. Quem fica muito preocupado com isso tem algum outro problema, devia fazer análise. Eu já falei isso, inclusive, até para o próprio pastor Newton. Agora, o que eu queria perguntar, e se você tiver possibilidade e oportunidade de perguntar para o pastor Newton e até para o vereador Ceará, que também fez essa moção, é se eles leram o projeto do Plano Municipal de Saneamento, de 600 páginas aí, que foi incompleto para a Câmara, e eles aprovaram sem nem ter o inteiro teor do projeto, tá? Esse tipo de coisa, que é fiscalizar, promover leis locais para melhorar a qualidade de vida do cidadão, que são a base do fazer do vereador, eles não fazem. E aí querem se meter em discussões que não são da alçada dele. Eu queria saber no que o pastor Newton é especialista. O que ele conhece realmente sobre qualquer assunto para poder opinar sobre ele. Eu gostaria muito de saber, porque certamente arte não é.